Olá, seja bem-vindo ao 44º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Peço que você possa curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos ler o livro de Gênesis no capítulo 46, iremos até a última leitura de Marcos no capítulo 16, retornaremos até Jó, nós faremos a leitura do capítulo 12 e por fim finalizaremos também a última leitura de Romanos no capítulo 16. Aqui em Gênesis, no capítulo 46, Jacó, ou Israel, ele vai até o Egito após o seu filho José ele descobrir que ele está vivo. Diz assim, Gênesis no capítulo 46, 46:1. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus de Isaac, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. E eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba e os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, seus filhos e as mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos, bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e as netas, isto é, todos os seus descendentes. E esses são os nomes dos israelitas, de Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó, estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom, Carmi, e esses foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim e Zoar. E Saul, filho de uma cananeia, e esses foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e esses foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. E esses foram os filhos de Pérez, Esrom, Amul. E esses foram os filhos de Isacar, Tolá, Puá, Jassube e Simron. E esses foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Jaleel. E foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de Dina, sua filha, e seus descendentes eram ao todo 33. E esses foram os filhos de Gade, Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode, Areli, e esses foram os filhos de Azer, Iná, Insvá, Insvi, Berias, e a irmã deles, Sera. E esses foram os filhos de Berias, Eber, Malquiel, e esses foram 16 descendentes que Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha, Lia, deu a Jacó, e esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu os 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. E esses foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Namã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. E foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi o Sim, e esses foram os filhos de Naphtali, Jazeel, Buni, Jezer, Selim, e foram os 7 descendentes de Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres, e os filhos dos seus filhos totalizaram 66 pessoas, mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito foram 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente e a José para saber como ia a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José, agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a sua família, vou partir e informar Faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores e que cuidam de rebanhos, e trouxe consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar, em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim, meus servos criam rebanho desde pequeno, como os fizeram os nossos antepassados. Assim, lhes será permitido habitar na terra de Gósen, na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Vamos agora ao livro de Marcos, última leitura, no capítulo 16, aonde Jesus ressurreto, agora as últimas palavras do autor do livro de Marcos no capítulo 16. 16:1 diz assim:
Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra a nós na entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontados. Não tenha medo, disse eles. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está adiante de vocês, indo adiante de vocês da Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ela tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e foram vistas por elas, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma, dois deles estando ao caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto comiam, censurando-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto e depois de ressurreto. E ele lhe disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhe fará mal nenhum. Porão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. E depois de ter falado dessas coisas, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e se assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras como sinal que lhe acompanhavam. Vamos agora ao livro de Jó, no capítulo 12, aonde o próprio Jó responde o seu amigo Zofar. E ele diz assim, Jó capítulo 12, verso 1. Então Jó respondeu: sem dúvida vocês são um povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas, tornei-me objeto de riso para meus amigos. Logo eu clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso, quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais e eles o ensinarão, ou às aves do céu e elas contarão a vocês. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. De todos que eles ignoram que a mão do Senhor fez isso, e em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento. Deus é o que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Ele derruba, não se pode reconstruir, e quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as soltas, devastam a terra. A ele pertence a força e a sabedoria. Quanto aos enganadores, a ele pertence. Ele despoja e demite os conselheiros e faz juízo dos tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e desmite o sacerdote e arruína os homens de sólida posição. Cala os sábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciões. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela as coisas profundas das trevas e traz à luz densas trevas. Dá grandeza às nações e destrói, faz crescer as nações e a dispersa, priva as razões dos líderes da terra e a envia a perambular num deserto sem caminho. Andam tateando nas trevas, sem luz nenhuma, e ele faz cambalear como bêbados. Vamos agora à última leitura do livro de Romanos, no capítulo 16, onde o apóstolo Paulo ele faz as suas saudações pessoais e as suas considerações finais à igreja que está em Roma. Romanos, no capítulo 16, diz assim, 16:1. Recomendo a vocês a nossa irmã Febe, serva da igreja em Crencreia,
Peço que recebam no Senhor da mesma maneira digna dos santos e prestem ajuda de que venham a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores de Cristo Jesus. Arriscaram a sua vida por mim, sou grato a eles. Não apenas a eles, mas a todos os santos dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúde Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram comigo na prisão. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúde Urbano, nosso cooperador em Cristo. Saúdem meu irmão Estaques e saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que persentem na casa de Aristóbulo, e saúdem Herodião, meu parente. Saúdem a casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem a Trifena e a Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a Pérside e outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para comigo. Saúdem a Ansicrito e Flegonte, Hermes e Patrobas, Hermas e aos seus irmãos que estão com ele. Saúdem a Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã também, e também a Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo envio saudações. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos e ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante a palavra suaves, e a bajulações e enganos do corações, de ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre o que querem ser sábios em relação aos que são bons, tem malícia em relação aos que são maus. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus estejam com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia saudações. Erato, administrador da cidade, nosso irmão Quarto, enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-lo pelo Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação dos mistérios ocultos nos tempos passados, mas agora revelado e dado a reconhecer pelas Escrituras proféticas por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao nosso único Deus, sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela tua companhia. Te aguardo amanhã para nós lermos mais dois livros que nós iremos iniciar amanhã. Que a paz do Senhor alcance teu coração e a tua família. Te aguardo amanhã.